Olá, queridos alunos do segundo ano A e B. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam se cuidando. Hoje estou aqui para falar um pouquinho mais sobre a nossa atividade interdisciplinar, pandemia, contexto e perspectivas. Também vou dar uma pincelada para vocês sobre o gênero textual artigo de opinião, que nós já falamos, né, nas aulas presenciais, já teve aula sobre isso, no centro de mídias também. Então, vamos só dar uma revisada, porque a atividade de língua portuguesa vai se basear nesse gênero textual, ok? Porém, antes eu gostaria de dar alguns recados. Como vocês sabem, né, o primeiro bimestre vai se encerrar dia 29 de maio, ok? Então, sexta-feira. Então, quem não realizou as atividades ainda, vai lá no Maga Drive do aluno, né? Vê as semanas que tem lá de língua portuguesa que você não entregou ainda e me envie por e-mail, ok? Para a gente poder fechar as metas. Em relação a algumas dúvidas, né? Alguns alunos têm me perguntado sobre se pode entregar essas atividades, né, nas aulas presenciais, né? No retorno das aulas presenciais. O que eu tenho orientado? Né? Tenho orientado para entregar agora, né, nesse momento, porque nós não sabemos até quando vai durar essa pandemia. Tá? Então, se durar até o fim do ano, tá? Um exemplo, vai ser muita coisa, vai acumular muita coisa para vocês entregarem. Tá? Então, não é legal entregar tudo de uma vez só. Tá? E também, se vocês tiverem dúvidas, né, vocês já vão tirando, a gente vai fazendo atividade, vai tendo essa interação. Então, para entregar depois, né, nas aulas presenciais, quando voltar, eu tenho orientado apenas aquele aluno que não tem acesso algum a nenhuma tecnologia. Tá? Nós sabemos de alunos, né, assim, é difícil, né, na nossa escola, mas tem alguns casos, tá? Fora isso, né, se você tem um celular ou se você tem um computador, tá? Então dá para você fazer atividade entregando. Tudo bem? Outro recado seria sobre as AP, tá? Então, a AP vocês vão fazer essa semana, tá? E vão entregar até dia 29, né? Eu acredito. Então, se depois eles mudarem as datas, né? Nós passamos para vocês, tá? Depois o Leandro vai passar um link do Google Forms, que vocês vão fazer, vão colocar o gabarito da prova, tá? Tanto de português quanto de matemática. Okay? Depois ele passa o link para vocês. Eu tinha orientado alguns alunos a mandar foto, né? E me enviar por e-mail o gabarito, porém agora surgiu, né, essa nova possibilidade. Tudo bem? Então vocês aguardem aí, o Leandro vai passar para vocês depois, tá? E a última, eu gostaria, né, de saber de vocês se vocês sentem a necessidade de plantão de dúvidas, tá? Então, se vocês acham que precisa de um plantão de língua portuguesa, vocês falem comigo, tá? Pode falar no WhatsApp. Bom, então vamos à nossa aula. Eu fiz aqui alguns PowerPoints, tá? Sobre a nossa aula de hoje. Na verdade, é só uma revisão, tudo bem? Então, eu tirei algumas explicações dessa aula que teve no centro de mídias, tá? Do aplicativo. Então, vamos lá. O objetivo da aula, então, é apresentar o que vai caracterizar um gênero textual, que é o artigo de opinião. Orientar a escrita, então, como que eu começo um artigo de opinião, o que tem que ter um artigo de opinião, qual que é a estrutura. E a habilidade, né, que é você reconhecer, né, você ter a capacidade de olhar um texto e falar, esse texto aqui pertence ao gênero textual, artigo de opinião. Então, você vai criar essa habilidade, você vai ter essa habilidade de bater o olho e identificar, né, reconhecer que é um artigo de opinião. Bom, então, assim, um artigo de opinião, o próprio nome já fala, né? Então, se baseia em opinião. Então, assim, toda opinião envolve uma questão polêmica, tá? Então, a gente sabe que se há opinião, há sempre uma polêmica. Porque sempre uma pessoa vai concordar e tem aquela que vai discordar, tá? Então, a gente tem que saber também o que é. Algumas questões não são polêmicas,
Então, assim, que nem a ciência, né? Então, o que a ciência ela prega para nós, ela não é uma polêmica, tá? Porque é uma coisa que foi, é um fato, né? Que foi provado, que foi estudado, né? Então, isso é um fato. Então, eu não posso falar assim que, tá? Assim, só um exemplo, tá, gente? Que o coronavírus é uma gripezinha, tá? Então, isso, o que que a ciência fala sobre isso? Né? Então, é uma doença que pode levar à morte. Então, tem gente que fala assim, não pode levar à morte. Isso é mentira. Então, eu não posso. Então, essa não é uma questão polêmica, tá, gente? Porque a ciência, a gente não pode brigar com a ciência, porque já foi provado pela ciência que pode ser uma doença letal, né, para algumas pessoas. Então, tudo que for fato, né, que for científico, eu não posso, eu não posso considerar como uma questão polêmica, tudo bem? E assim, a questão polêmica ela tem que ser de interesse público. Então, assim, ninguém vai querer debater um assunto que não seja de interesse público. Então, vou dar exemplos aqui de questões polêmicas, tá? Então, que nem o aborto é uma questão polêmica? Sim. Né? Então, as pessoas têm os posicionamentos, né? Favorável e contra. Outra questão polêmica é do armamento, né? As armas. Armar a população é uma questão de interesse público, né? Então, aquelas pessoas que são favoráveis, elas vão assim, mobilizar vários argumentos para mostrar, né, o ponto de vista dela, para persuadir o interlocutor, tudo bem? Então, a gente tem que ter claro na nossa mente que quando a gente for fazer um artigo de opinião, sempre vai envolver uma questão polêmica, tá? Senão, não tem por que eu ficar, né, gerar uma discussão, tudo bem? Bom, e assim, como mostra aí no slide, né, todo o artigo de opinião, então, tem uma tese. Então, vamos lá. Se a minha questão polêmica que eu sou, que é sobre armar a população, tá? Então, eu sou favorável, eu acho que tem que armar a população. Então, qual que é a minha tese? Né? Minha tese, então, vai ser essa. Então, eu vou defender o armamento. Tudo bem? Então, antes assim de a gente se aprofundar no que nós vamos realmente fazer, né? Então, foi só para ilustrar o que é o artigo de opinião, as características principais, tudo bem? Porque o nosso tema não vai ser esse daí, tá? A nossa questão polêmica vai ser uma outra, né? Que tem a ver com a nossa atividade interdisciplinar. Então, a gente tem que ver agora a diferença entre tipologia textual e gênero textual. Tá? Então, quando eu falo que de tipo textual, é diferente de eu falar de gênero textual. Então, o tipo textual que a gente vai trabalhar agora é a argumentação, né? Que vai visar o quê? Defender o ponto de vista. Vocês podem perceber que eu esqueci de colocar o final do parênteses ali, tá? Então, para quem me conhece sabe que eu tenho um problema com isso. Mas tudo bem. Então, ó, tem que fechar ali o parênteses. Então, a gente sempre tem que o quê? Defender um ponto de vista, né? A gente vai persuadir o interlocutor. Então, outros gêneros que se encaixam aí seria o quê? O anúncio publicitário, que nós já trabalhamos, né? E o artigo de opinião, a dissertação escolar. Então, vários outros gêneros, né, pertencem a essa tipologia. Né? Então, o que a gente vai estudar hoje é um artigo de opinião, né, que é usado sempre o quê? No meio jornalístico, geralmente. Então, o gênero são as situações em que eu uso. Bom, então aí aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre as características, né? Então, o artigo de opinião está ligado sempre à atualidade e polêmica. Então, ninguém vai querer discutir, debater um tema que não é atual, né? E sempre tem que envolver uma polêmica, né, para deixar o texto mais interessante para alguém querer participar da discussão, para alguém querer ler o seu texto. Outra característica é que ele pode ser feito em primeira ou terceira pessoa, tá? Então, admite a marca, né, do pronome pessoal eu. Então, eu posso falar de maneira subjetiva no artigo de opinião, diferentemente da dissertação escolar, né, que são aquelas que são cobradas mais assim em vestibulares, né, no Enem. Não que o artigo de opinião não seja, né, mas geralmente a dissertação escolar ela é mais cobrada, então aí eu não posso, né, eu tenho que tratar do assunto de maneira impessoal.
Tudo bem? Então, mas no nosso caso, a gente vai poder usar o eu aqui no artigo de opinião. Então, né, os meios de comunicação que a gente mais vê, né, esse gênero é jornal, rádio, TV, revistas, redes sociais. E aqui eu coloquei, né, uma questão, né, para a gente pensar sobre articulistas, né? Então, geralmente é sempre um jornal. Quem que é responsável por redigir artigo de opinião? Então, seriam, a gente dá o nome de articulista, né? Que são pessoas que elas estudaram muito sobre vários assuntos. Então, estudaram sobre ética, religião, tá? Literatura, história. Então, essas pessoas, elas têm propriedade para publicar, né, um artigo de opinião, né? Não fica só no campo do achismo, tudo bem? E nós temos também hoje em dia, né, como assim esse gênero, ele não é específico do jornal, a gente pode encontrar ele em redes sociais, então a gente pode falar dos influencers, né, os influenciadores digitais. Então hoje em dia, né, até coloquei aqui alguns exemplos, né, que nem o Átila Marino, o Felipe Neto, o PC Siqueira, Leandro Carnal, Clóvis de Barros, Filhos, entre outros, né? Eles têm canais, né? Alguns deles têm canais aí em algumas redes sociais. Será que eles podem ser considerados articulistas ou apenas palpiteiros? Então, olha só uma questão polêmica aí, né? Vou colocar aí. Então, faz de conta, né, que o tema é o papel dos influencers. Então, esse, gente, é um assunto que gera muita polêmica, tá? Então, que nem o Felipe Neto, ele é uma pessoa que ele é um articulista, né? Então, aí, qual seria a questão polêmica desse tema? Os influencers, eles podem ser comparados aos articulistas? Bom, então aí vai ter vários posicionamentos, né? Então, aquelas pessoas que são favoráveis, que dizem que realmente eles podem ser comparados aos articulistas, né? Então, que elas falam que os influencers conhecem profundamente os temas que discutem e não são vinculados só a uma marca ou um produto, eles formam ideias, tá? Então, aí a pessoa está falando que o Felipe Neto, a Kim Kardashian, né? Então, essas personalidades que nós conhecemos, que elas, por elas formarem ideias, né? Formarem opiniões, elas podem ser comparadas aos articulistas. E tem aquelas pessoas que são neutras, né? Porém, se você for neutro, né, de você pensar nos dois lados, né? Então você fala, em alguns momentos sim, né? Todo mundo é um pouco influenciador, né? Um pouco articulista. Então aí você vai ter que ir sempre mostrando esses dois lados, né? Para enriquecer o seu argumento. Tem aqueles que são contrários, né? Os influencers estão a serviço do marketing digital, mais preocupados com as curtidas do que com a sociedade. Então, é essa pessoa, né, que tem esse posicionamento. Então, todos esses posicionamentos eu posso falar que é a minha tese, tá? A tese que eu escolhi, né, para essa questão polêmica. Então, assim, para enriquecer a minha tese, então eu vou ter que mobilizar bastante argumentos, tá? E lembrando, gente, que quando eu for elaborar os meus argumentos, eu sempre tenho que pensar nas pessoas que são contrárias àquilo que eu penso, né? Como que a pessoa pode refutar a minha ideia? Como que a pessoa pode confrontar a minha ideia? Então, você tem que estar preparado, né, para a resposta, né, assim, entre aspas. Então, você sempre pensa nisso, né? Como que a pessoa pode me ganhar nessa daí? Como que ela pode me deixar sem graça? Então, você sempre pensa como que seria a opinião contrária do outro, para você já rebater. Tá? Então, isso é muito importante para você construir um argumento assim que vai persuadir o outro, né? E que vai ser bem válido. Tá? Bom, então a estrutura do artigo de opinião. Então, sempre né, começa com a introdução, que é onde você vai já apresentar o seu posicionamento. Você vai apresentar o tema, então o tema é uma coisa, a tese é outra. Né? Isso nós já deixou bem claro, né? Nós vimos que tema é uma coisa e tese é outra. Então, tudo isso fica na introdução. Então, às vezes você tem dúvida, como que eu começo o meu artigo de opinião? Então, você pode começar falando assim, é necessário
falar sobre o tema tal, né? E aí já mostrar o seu posicionamento, tudo bem? Então, essa seria a introdução, seria aquele primeiro parágrafo. O desenvolvimento, né, seria os parágrafos que se seguem. Né? Então, seria a defesa da sua tese com argumentos. Então, aquilo lá que eu já falei para você. Você tem o seu posicionamento, vá atrás dos seus argumentos. Então, como que eu posso ter bons argumentos? Então, eu vou pesquisar mais sobre esse assunto. Eu vou ver vídeos, né? Então, ler mais vídeo, conversar com as pessoas para construir meus argumentos. E aquela coisa importante que eu falei para vocês, sempre pensando naquela pessoa que pensa diferente de mim, tá? Porque aí eu já penso uma maneira de ter aquela resposta, tudo bem? E a conclusão, né? Que é aquele fechamento, né? Seria o último parágrafo, que seria, né, a síntese, né? Um resumir que você pode retomar o seu posicionamento, tá? Apenas para você finalizar. Bom, agora vem o que vocês vão ter que fazer, tá? A proposta de produção, que é: escreva um artigo de opinião relacionado ao tema interdisciplinar que estamos trabalhando, que é pandemia, contexto e perspectivas. Então, assim, para ajudar você a criar seu texto, vocês estão fazendo muita pesquisa, tá? Então, nós professores, a gente tá conversando bastante, né, entre nós, é o que cada um está pedindo. Então, eu sei que tem bastante pesquisa aí que vocês estão fazendo. Então, vocês devem estar tomando nota dessa, né, de tudo isso que você está pesquisando sobre esse tema, né, da pandemia. Então, você vai ver o que é importante selecionar. O que seria interessante eu pôr no artigo de opinião? Então, você pesquisou, você analisou gráficos, né? Então, qual que seria a minha opinião? Então, agora é o momento de você colocar no papel a sua opinião, tá? Sobre tudo isso que a gente... Eu sei que é um tema, assim, ele é bem geral, então você vai deixar ele específico. Você vai pegar, então, o tema da, assim, pandemia, tá? E vai ver sobre o que você quer falar sobre pandemia, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar no próximo slide vários outros pontos, né? Então, eu posso focar em quê? Tá? Então, eu dei algumas sugestões. Você pode... uma coisa que é muito importante, que enriquece bastante os argumentos, são dados, hein, gente? Então, eu sei que a Lourdes, né, de matemática, ela está trabalhando com vocês gráficos, né? Ela até me mostrou a atividade que ela passou para vocês. Então, vocês podem usar esses dados para enriquecer, tá? Então, assim, sempre colocando a fonte, né? Então, segundo, sei lá, o jornal tal, 80% das pessoas, enfim, né? Então, esses dados vão ser muito importantes no seu artigo de opinião, gente. Porque quem tem dados passa mais confiança, né? A gente passa assim, não é que passa mais confiança, a pessoa vai persuadir melhor o outro, porque a gente sabe que ela tem propriedade naquilo que ela está falando, tá? Que ela foi realmente atrás sobre o assunto. E aquela interpretação de gráfico que vocês podem, né, que vocês vão fazer da aula de matemática, então vocês podem pôr aí no artigo de opinião, tá? Bom, então aí observação. O seu texto pode ser escrito ou oral, tá? Então, escrito daquela maneira que vocês faziam na sala, tudo bem? Ou de maneira oral, né? Eu sei que tem muitos alunos aí que gostam muito de falar, né? Ou assim, gosta muito de mexer assim com gravação. Então, vocês podem falar, né? Então, o que vocês escreveram, vocês podem apresentar para a gente em forma de vídeo, né? Então, há várias maneiras de você gravar. Então, pelo celular, você pode usar o YouTube se você souber, né? Então, hoje em dia, sei lá, você dá um Google, você aprende como que você grava um vídeo. Você pode fazer um podcast, né? Apenas áudio. Ou, se você conhecer outras ferramentas também, então você pode estar usando ela para mostrar o seu artigo de opinião. Então, olha só, vocês têm aí, então, duas opções, tá? Então, aí, essa opção aí do texto sendo oral, então é interessante, né, nesse momento, porque a gente está percebendo que mexer com tecnologia nunca foi tão, assim, né, necessário, né? Nunca foi tão importante para esse momento. Então, assim, é legal que vocês
busquem, né, como que você mexe com essas tecnologias, porque eu particularmente também, assim, eu tenho muita dificuldade com, com plataformas digitais, ferramentas, né? Então, muita coisa eu pedi ajuda, eu procurei no Google como que se fazia. Então, é uma maneira também da gente também estar aprendendo outras maneiras, né, de a gente aprender. Bom, e aqui, ó, organize suas informações. Então, tá, o tema, ele é muito amplo, né, pandemia. Então, vou ter que, primeira coisa, pensar numa questão polêmica sobre esse tema. Então, o tema nós já temos, tá? Então, aí eu dei uma lapidada aí. Então, eu posso falar sobre a doença em si, tá? E a saúde pública. Então, assim, pela pesquisa de vocês, qual que é a opinião de vocês, né? Assim, a ciência, né? Como que ela está buscando meios para solucionar esse problema? A questão da saúde pública, né? Os hospitais, né? Tem hospital para todo mundo, tem leitos para todo mundo, né? A questão como que é usado o nosso dinheiro, né, dos nossos impostos para a saúde pública, você pode questionar várias coisas. Você pode falar da parte política também, né? Então, como os políticos têm agido nesse momento turbulento? Essa doença tem servido de palanque político? Então, olha só quanta coisa que a gente pode falar, que a gente está vendo aí na TV, né, nos jornais. Será que com essa crise, né, alguns governadores, prefeitos, será que eles não se aproveitam, né, do estado de calamidade para poder superfaturar respiradores? Então, tudo isso, tá, gente? Vocês podem levar em conta. Também tem a parte social e econômica. Então, essa aqui é uma parte, assim, não sei, ao meu ver, é bem mais fácil de você falar, tá? De você criar uma opinião. Então, quais são os impactos nas vidas das pessoas, né? Traumas e superação. Então, o que ela tem gerado, né, esse isolamento? O que tem gerado na nossa vida? Então, assim, a pessoa que já tem um problema com depressão, será que ela tá piorando? Como que ela está se superando? Tem a questão da resiliência, que foi muito estudada em projeto de vida, tá? Então, assim, em especial para o segundo ano B, que eu também dou aula de projeto de vida, então vocês podem consultar aquele diário de vivências de vocês, tá? Sobre que a gente falou muito sobre resiliência emocional, né? O que é resiliência? É aquela capacidade de você se superar, né? Então você está numa situação contrária àquilo que você queria, mas você não vai ficar parado ali vendo aquela situação acontecer. Então, você vai querer, assim, ganhar meios de você tentar passar por ela. Tá? Então, você pode comentar sobre isso também no seu artigo. E falar sobre a economia, como que tem afetado, né, na questão do desemprego, tudo isso. Você pode também abordar sobre o futuro. Como que você imagina que vai ser o mundo pós-pandemia? Será que o mundo vai mudar? Né? Será que algumas assim, profissões vão deixar de existir, mas vai surgir outras? Né? Será que as pessoas elas vão ser mais solidárias umas com as outras? Tá? Então tem muita coisa para ser falado aí. Então, assim, pessoal, eu só dei uma sugestão, né, de alguns tópicos que você pode abordar no seu artigo de opinião, né? Não é obrigado a usar esses que eu sugeri, você pode pegar outros, tudo bem? E para finalizar aqui, pessoal, eu passei 3 links, tá? Tem um especial que está passando na CNN que fala o mundo pós-pandemia. Então, que nem se não quiser assistir todos, né? Então você escolhe aí qual que você quer assistir, né? Que é importante para você formar a sua opinião, tá? Então a gente tem do Leandro Carnal. Ele vai falar sobre relações pessoais, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Tem o do Luiz Felipe Pondé, que fala sobre amizade e família. Esse daí a gente trabalhou em projeto de vida, né? Esse vídeo. E tem do Mário Sérgio Cortella, né? Traumas e superação. Então, assim, gente, são vídeos assim, bem interessantes, não são chatos de assistir, tá? Quem quiser assistir todos, melhor ainda, tá? Mas você pode escolher um só para você se aprofundar no tema, né? Não é obrigado a assistir também,
É só uma ajuda para quem tem dificuldade, né? Ah, não tenho ideias sobre o que eu posso colocar no meu artigo de opinião. Beleza? Bom, e a última coisa que eu queria lembrar vocês, né? O artigo de opinião, ele. Deixa eu voltar aqui na tela. O artigo de opinião, ele tem que respeitar, né, a ética, né, e a solidariedade com as pessoas. Então, assim, eu não posso impor a minha opinião, né, assim, fazer de maneira autoritária e não posso, assim, desrespeitar o outro, né, os direitos humanos. Porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas, quando vão dar a opinião delas, elas acabam, às vezes, atacando o outro, ferindo o outro, tá? Então, isso que seria não respeitar a ética. Tudo bem? Bom, então, pessoal, é isso daí. Vocês vão. Essa semana é mais assim para vocês organizarem as ideias, tá? Fazer a AP, né? Muito importante. Então, realizar a AP de língua portuguesa e assim, já organizando a ideia de vocês para esse texto que vocês vão entregar. Tudo bem? Aí, semana que vem, a gente vai ver certinho, então, essa parte de publicação, como a gente pode publicar. Tudo bem? Então, por hora, apenas organize as ideias, tá? Quem quiser já começar a fazer o texto, ótimo, tá bom? E outra coisa, o título, né? Eu não coloquei aí, mas é bom lembrar. Título não é o tema. Então, tem gente que às vezes, tem aluno que coloca o título, o tema, no caso, né? Pandemia, contexto, perspectivas. Não, esse não é o título, esse é o tema. Então, o título é a última coisa, geralmente, né, que nós fazemos, tá? Então, escreve o seu texto, vê como que ele se deu do começo ao fim, né? E aí você vai ter uma ideia melhor qual que pode ser o seu título. Bom, então por hoje é só. Qualquer dúvida pode me chamar lá no WhatsApp, tá? E eu quero a opinião de vocês, se vocês querem mais videoaulas assim, se vocês sentem a necessidade, né, dessas videoaulas, se vocês querem plantão de dúvida, que a gente cria uma reunião, tá? Eu tô aqui à disposição e tô querendo ouvir vocês também, ok? Então, um beijo e a gente se vê.